Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos à disciplina Modelo de Gestão. Meu nome é Edmilson Júnior e eu sou o professor que vai guiá-los, né, no decorrer dessa disciplina para que a gente possa estabelecer aí os fundamentos gerais da gestão, da administração, tá? Essa é uma disciplina comum a todos os cursos de gestão da instituição, tanto os cursos de processos gerenciais, gestão de recursos humanos, administração e outros, tem na sua matriz curricular a disciplina de modelo de gestão, porque ela é uma disciplina que estabelece as bases onde vão ser colocadas todas as especificidades, todos os conhecimentos mais específicos de cada um dos cursos, assim como o de vocês. Então, eu convido vocês a ficarem atentos às colocações que eu vou expor para vocês, às pontuações que eu vou fazer para vocês, assim como ficarem atentos também às indicações que eu vou colocando para vocês ao longo dos nossos encontros. Lembrando, esse é o primeiro encontro de 4 encontros que nós temos, tá? E nesse primeiro encontro a gente vai estabelecer uma introdução a respeito da administração como um todo. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Pronto. Compartilhando tela. Bom, antes de qualquer coisa, sejam muito bem-vindos novamente. Eu já me coloco aqui à disposição para ajudá-los no que for necessário na compreensão dessa disciplina. Contem comigo, contem com os tutores, que vão acompanhar vocês ali coladinhos com vocês, e qualquer dúvida que vocês tiverem, tentem sanar. Não fiquem de maneira alguma com dúvidas a respeito, seja a respeito de alguma disciplina, seja a respeito de algo específico do curso de vocês. Busquem informações, que todos estamos à disposição para tentar trazer esclarecimentos e soluções para vocês. Não tenham dúvidas em relação a isso, tá bom? Então sejam muito bem-vindos. Bom, a minha fala nesse nosso primeiro encontro, ela vai estar dividida nessa unidade 1, tá? Onde a gente fala sobre administração no geral, a introdução à administração, e a minha fala vai estar dividida nesses 3 tópicos: definição do papel da administração, primórdios da administração e evolução da administração. Só que antes de iniciar esse tópico, eu queria, já que eu estou mostrando para vocês especificamente o conteúdo da unidade 1, eu já queria deixar claro para vocês o conteúdo geral que vai ser apresentado. Reforçando, nós temos 4 encontros presenciais, certo? Esse é o primeiro de 3 ainda que virão. Em cada um desses encontros vai ser abordado uma unidade específica do material didático de vocês, da apostila de vocês. Então, nesse nosso primeiro encontro, a gente vai tratar da introdução à administração no geral. Na unidade 2, que será o nosso próximo encontro, o próximo vídeo, nós trataremos sobre as áreas funcionais das organizações e sobre a função planejamento. Na unidade 3, ou seja, o nosso terceiro encontro, nós falamos sobre a função organização e a função liderança do processo administrativo. E na unidade 4, a gente trata sobre a função controle e tendências da administração no geral, tá? Então, esse é o conteúdo total que vai ser abordado ao longo desses encontros, e que vocês vão encontrar, obviamente, de maneira muito mais detalhada na apostila de vocês. Então, o convite que eu faço para vocês, uma recomendação importante que eu faço para vocês é principalmente essa. Não se detenham apenas, tá joia? O que vai ser exposto aqui na videoaula. É muito importante, é essencial, é imprescindível que vocês busquem também estudar
cada uma dessas unidades, tá bom? No material didático de vocês, na apostila de vocês. A apostila está muito bacana, é um trabalho muito bem feito, muito bem elaborado, cheio de conteúdo com muitos detalhes, que eu, por uma questão de tempo, eu não conseguiria abordar tudo aqui. Então, o que o professor traz, seja eu ou qualquer professor, a gente traz nesses encontros, é aquilo que precisa realmente ser colocado dentro desse tempinho limitado que a gente tem para conversar aqui, tá bom? Então, não deixem de consultar os tutores, não deixem de tirar as dúvidas de vocês e recorram também aos materiais didáticos que a instituição disponibiliza para vocês. Então, vamos lá. Voltando para o nosso conteúdo de hoje, unidade 1, a administração. Então, repetindo, a minha fala hoje está dividida em definição do papel da administração, primórdios da administração e a evolução, digamos assim, das ênfases ou das teorias que dão suporte à construção do que se chama administração hoje em dia, ou gestão de uma maneira geral, tá bom? Então, vamos lá. Conceitos básicos. Vamos começar do básico, tá? Para ficar tudo bem claro, vamos começar bem do básico mesmo, para a gente entender e para a gente ter uma base sólida, concreta, para a gente poder colocar conteúdo ali. Então, quais são os dois conceitos mais básicos que a gente tem que aprender inicialmente? O conceito de gestão, ou o próprio conceito de administração, e o conceito de organizações. Qual que vem primeiro? O que é que vem primeiro, a administração ou as organizações vêm primeiro? Vamos conversar sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Primeiro aqui uns dados que seriam interessantes serem colocados para a gente poder refletir um pouquinho e onde a gente vai construir o nosso conteúdo, tá? Olha só. Vocês estão vendo aí imagens de produtos e empresas, né? Ou imagens que fazem referências a produtos e empresas que são bastante conhecidos, tanto aqui no Brasil como mundo afora. Então, o que é que a gente pode falar sobre essas marcas, essas empresas, ou sobre qualquer empresa, qualquer negócio? Olha só, importante. Por trás dos produtos, serviços ou marcas que conhecemos e utilizamos, por trás dos produtos, serviços ou marcas que conhecemos e utilizamos, existe um esforço deliberado e planejado para que esse processo de aquisição e consumo aconteça. Repetindo, por trás das empresas, dos negócios, por trás de qualquer empresa, de qualquer negócio, qualquer marca conhecida, existe ali por trás um esforço deliberado para que ocorra uma troca entre o que essas empresas estão ofertando, sejam produtos, sejam serviços, né, no caso ali do WhatsApp ou do Facebook, e os usuários ou consumidores, que são, de certa forma, o público específico dessas organizações, tá bom? Então, jamais perder de vista isso. Dentro de uma organização, dentro das empresas, existem pessoas ali num esforço deliberado de estabelecer planejamento e execução de atividades, tarefas e processos para que as coisas aqui fora ocorram da melhor maneira possível. Tá? Se você comprou um produto ontem, se você está utilizando um serviço agora nesse momento, a ideia é pensar, existe ali um trabalho, existe um planejamento ali por trás. Bom, e isso se aplica a praticamente tudo. Tá joia? A praticamente tudo. Quase tudo que as sociedades requerem e do qual necessitam é pensado, desenvolvido e comercializado por organizações. Quase tudo que as sociedades requerem e do qual necessitam é pensado, ou seja, idealizado, saiu da cabeça de alguém, foi desenvolvido, deixou de ser uma ideia e passou a ser desenvolvido e passou a ser comercializado para grupos de consumidores. Então, existe esse trabalho, esse processo de desenvolvimento de uma oferta ao mercado por todas as organizações. Praticamente tudo que a gente puder pensar, que a gente utiliza
que a gente faz no nosso dia a dia consegue bater de uma forma muito interessante com essa afirmação, porque nós estamos rodeados no nosso dia a dia de serviços, de produtos, do momento que a gente acorda, do momento que a gente vai dormir, a gente está em constante interação com empresas. Então isso não pode ser perdido de vista de maneira alguma, tá bom? Então vamos lá, um questionamento que eu acabei fazendo anteriormente. O que é que vem primeiro? A gestão, a administração ou as organizações? O que é que vem primeiro, as empresas ou a administração? É um ponto para a gente refletir, né? Pensa aí um pouquinho. Pensou? Ok. A gente poderia falar que o que veio primeiro, não é o que vem primeiro, mas o que veio primeiro são as organizações, tá? Então vamos explicar direitinho. O que é uma organização? Primeiro vamos pensar de uma maneira mais abrangente. Olha só a definição. Organizações são unidades sociais, ou seja, gente, agrupamento de pessoas. Organizações são unidades sociais intencionalmente construídas com o fim de atingir objetivos específicos. Organizações são unidades sociais intencionalmente construídas com o fim de atingir objetivos específicos. Ou seja, você tem uma organização formal ou informal, e a gente fala já sobre isso. Nós temos uma organização formal ou informal no momento em que grupos de pessoas ou algumas pessoas decidem se reunir para alcançar um objetivo específico. Agora, um dado importante que se refere principalmente às organizações empresariais. Elas não são unidades prontas e acabadas. O que é que isso quer dizer? As organizações, principalmente as empresariais, não são unidades prontas e acabadas. Isso quer dizer que, vamos focar na organização empresarial primeiro. As coisas não estão prontas. As coisas nunca vão estar 100% prontas. Uma organização empresarial ela está sempre em evolução, ela está sempre em desenvolvimento. Não tem como você julgar que, por exemplo, que uma prática que funcionou ontem para solucionar um problema ou para o desenvolvimento de uma determinada oferta vai funcionar na semana que vem, ou mesmo vai funcionar amanhã. Então, as pessoas dentro das empresas, as práticas dentro das empresas, elas estão sempre em constante evolução. É assim que as coisas acontecem. Então, não dá para dizer que a empresa está pronta e acabada. Não dá para você dizer que o empreendedor montou a empresa e disse, pronto, está pronta, toda montada aqui a estrutura, agora segue, é só repetir as coisas, não precisa melhorar em nada. Não é bem assim. As empresas estão em constante evolução, tá bom? Bom, quais são as principais características comuns a qualquer organização, formal ou informal? Novamente, já já a gente especifica um pouquinho mais essa questão da organização formal ou informal. Mas, independente de ser formal ou informal, a gente tem características que são específicas e comuns, de fato, a qualquer tipo de organização. Vamos a essas características. Características comuns a todas as organizações. Bom, primeiro, toda organização tem um propósito ou uma finalidade que lhe conferem uma razão para existir. Toda organização tem um propósito ou finalidade que lhe conferem uma razão para existir. Seja numa organização humana bem simples, como por exemplo, eu vou reunir colegas para a gente jogar uma partida de futebol. Uma coisa bem informal, no meio da rua. Nós temos um propósito: fazer gol e ganhar do time adversário. Então, numa organização, num agrupamento humano que a gente define como organização, existe ali um objetivo específico. Tem que haver um objetivo específico, senão vai ser um monte de gente junto, um olhando para a cara do outro sem propósito algum, correto? Então, são compostos por pessoas, né? Seja as organizações formais, as organizações informais, todas são compostas por pessoas, tá? E aí, logicamente, entram aí questões, quando a gente fala sobre empresas especificamente,
Essas pessoas não são qualquer pessoas, né? Precisam ser pessoas treinadas, capacitadas, qualificadas, motivadas para estarem ali dentro. E as organizações possuem uma estrutura que define e delimita qual é o comportamento e as responsabilidades de cada um dos seus membros. Olha que interessante. As organizações possuem um tipo de estrutura, seja uma estrutura formal ou uma estrutura informal, que define e delimita qual é o comportamento e as responsabilidades que cada um tem ali dentro daquela organização. Eu mencionei, por exemplo, o caso de você reunir um time de futebol informal, cada um vai ter um papel específico dentro do meu time, dentro da minha organização informal. Um vai ser o goleiro, o outro vai ser atacante, o outro vai ser lateral, o outro vai ser, enfim. Assim como acontece dentro de uma empresa, de uma organização, e à medida que as empresas crescem, expandem, tomam corpo, ganham robustez, isso precisa ficar mais claro ainda qual é o papel de cada um, por isso existem os cargos, existem as funções, existem as delimitações do que eu posso fazer, do que você pode fazer, do que eu não pode, do que eu não devo fazer, do que você não deve fazer. Então existe uma estrutura. Em qualquer organização existe uma estrutura. Numa organização informal, essa estrutura ela vai muitas vezes ser repassada de boca, como a gente diz, né, de uma maneira bastante informal. Agora, numa organização formal, como uma empresa, normalmente isso vai ser colocado em um manual, em relatórios, em procedimentos, em políticas declaradas, que vão delimitar o que cada um pode, o que cada um não pode fazer, tá bom? Bom, um adendo aqui que eu queria colocar para vocês. No primeiro capítulo, nessa primeira unidade, tá, da apostila de vocês, vocês não vão encontrar essa separação, organizações informais e organizações formais, mas eu acho interessante que seja colocado, que vocês tenham acesso a essa informação desde já. Então, a gente tem as organizações informais, como mencionei agora há pouco. Então, o que caracteriza essas organizações informais? Quando há junção de esforços sem exigências burocráticas para um determinado fim, podendo ser provisório ou não, tá? Então, quando há junção de esforços para um determinado fim, podendo ser provisório ou não e sem exigência burocrática. Como eu falei agora há pouco, seria o caso de você reunir colegas para fazer um trabalho de equipe na faculdade e verbalmente estabelecer o que cada um deveria fazer. Ninguém precisa assinar um papel, um termo de compromisso para dizer o que é que precisa ser feito. Mas cada um sabe o que precisa ser feito, porque isso foi estabelecido verbalmente entre cada um dos membros, de uma maneira informal. Já as organizações informais, a coisa ela precisa ser mais burocratizada, tá? São caracterizadas por regras e regulamentos formalizados por escrito e por estruturas de posições e hierarquia que ordenam as relações entre os indivíduos e órgãos que as compõem, tá? Então existem regras e regulamentos formalizados por escrito e existe inclusive uma hierarquia onde é respeitado o que cada um pode e o que cada um não pode fazer, em que fica estabelecido, digamos assim, quem manda e quem deve obedecer. Aí vocês têm exemplos de o que seriam aí organizações formais, né? A Igreja Católica é uma organização formal, o Exército é uma organização formal, uma empresa é uma organização formal. Agora, um encontro em sala de aula para resolução de uma tarefa específica, de um exercício específico, é uma organização informal, tá? Um jogo de vôlei na praia também, uma organização informal. Mas todos, notem, todos têm pessoas, todos têm aí um propósito, e o que diferencia um do outro, na verdade, vai ser aquela questão, né, da formalidade, da burocratização, no que se refere a quem vai fazer o quê, como deve ser feito, e quem vai obedecer e quem vai mandar. Bom, existem as chamadas organizações lucrativas e as chamadas organizações sem fins lucrativos. O que é que separa esses dois conceitos? Organizações lucrativas e organizações sem fins lucrativos. Significa que uma deve lucrar e a outra não?
que é que isso pode significar? Bom, ambas têm que lucrar. Ambas, assim como qualquer organização mais formal, ambas precisam de recursos. Ambas precisam captar recursos. A grande diferença entre um e outro, a organização lucrativa e a sem fins lucrativos, é que nas organizações sem fins lucrativos, ninguém dentro da organização deveria enriquecer às custas do lucro obtido nessas organizações sem fins lucrativos, ao contrário das organizações lucrativas. As organizações lucrativas são empresas que são criadas, né, montadas por empreendedores que têm um objetivo específico, entregar uma solução para a sociedade e lucrar com a oferta dessa solução, tá bom? Agora, nas organizações sem fins lucrativos, deve entrar recursos, deve entrar dinheiro, mas ninguém deve enriquecer, ou ninguém deveria enriquecer às custas de uma organização sem fins lucrativos, porque tudo que esta organização captar, ela tem que retornar para a própria organização, tá bom? Agora, o que nos interessa para fins dessa disciplina é um tipo muito específico de organização lucrativa, que a gente denomina carinhosamente de empresas. O que são as empresas? Vamos colocar aqui uma definição que eu acho muito bacana, uma das mais completas para mim, tá? Que eu acho interessante colocar aqui para vocês desde já. Guardem isso. Todo empreendimento humano que procura reunir todo empreendimento humano que procura reunir e integrar recursos e competências para alcançar objetivos de autossustentação e lucratividade por meio da produção e da comercialização de produtos e serviços, ou de bens tangíveis e serviços, né? Produtos e serviços, né? Serviços são um tipo específico de produtos, tá? Então a gente tem aí uma definição bem bacana para um tipo específico de organização lucrativa que são as empresas, tá bom? E aí nós temos as imagens clássicas, né, do que seria a empresa, reuniões empresariais, dados, gráficos, muitas imagens, né, que normalmente se você colocar lá no Google, business, empresas, organizações lucrativas, esse tipo de imagem vai aparecer, tá? São aí digamos assim, os estereótipos ligados à gestão às empresas. Mas não estão errados. Agora seria bom a gente expandir também para isso aqui, ó. Empresas nos mais variados formatos, dos mais variados tamanhos, dos mais variados ramos, setores aí de atividades distintos. Nós temos uma empresa, se a gente pensar na indústria, nós temos empresas, se nós pensarmos no varejo. Então, é sempre bom pensar aqui, ter a perspectiva de que nós estamos falando de um portfólio imenso de possibilidades quando a gente utiliza a expressão, quando a gente utiliza a palavra empresa, tá bom? Bom, as organizações empresariais devem possuir ainda outros objetivos indiretos, além de lucrar. Lucrar é obviamente, o principal objetivo. O empresário ele vai montar uma empresa para obter lucro, tá bom? Então, vamos lá. Alguns objetivos indiretos das organizações. Bom, toda organização empresarial, até para que ela se mantenha, isso é uma visão mercadológica, é interessante que ela saiba que ela precisa oferecer algum tipo de solução para a sociedade. Se o produto ou serviço que essa organização está colocando no mercado não oferece uma solução para ninguém, esse produto não vai vender. Criação de oportunidades de emprego, né? Geração de emprego e renda, um objetivo indireto, disseminação de uma atividade econômica específica, preservação do meio ambiente, responsabilidade social e ajuda comunitária. E tentar trabalhar um pouquinho na melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Então, essa melhoria na qualidade de vida das pessoas pode até ser um desmembramento da questão da responsabilidade social e ajuda comunitária, e também na própria solução de oferta de soluções, né, para a sociedade. Então, nós temos aí alguns objetivos indiretos das organizações empresariais. Bom, falamos aqui até agora sobre organizações.
E falamos que, naquele questionamento inicial, né, o que é que vem primeiro, a organização, a administração, é preciso que haja primeiro um agrupamento. Havendo um agrupamento de pessoas, a gente tem a necessidade de que ocorra esse agrupamento da melhor maneira possível, que os objetivos sejam alcançados da melhor maneira possível. Ou seja, para que isso ocorra, é necessário que as empresas sejam bem administradas. E aí entra o conceito de administração. Como é que a gente define administração? Como é que você define aí a administração? Pensa aí um pouquinho, 2 segundos. Defina a administração. Pronto. Primeiro, o que caracteriza o administrador? O que caracteriza o administrador? Olha, lá na unidade 1, na apostila de vocês vão encontrar esse texto que eu achei interessante trazer ele na íntegra para cá. Lá tem o seguinte, para Lacombe e Hayborn, todos esses autores que aparecerem, que tem essa data aí ao lado, tá, gente? São as referências e elas vão estar no final de cada um dos capítulos. São as menções aos autores e aos livros desses autores, de onde foi extraído esses textos, tá? Então, para vocês terem essa referência. Para Lacombe e Hayborn, a essência do papel do administrador é a obtenção de resultados por meio de terceiros, do desempenho da equipe que ele supervisiona e coordena. Na nova era da informação, hoje, a capacidade de obter resultados por meio de terceiros torna-se prioritária, pois o conhecimento está na mente das pessoas e a capacidade do administrador para saber transformar conhecimento em resultados requer grande habilidade, além dos conhecimentos da administração. Então, de certa forma, a gente tem aí como um dos principais papéis do gestor, do administrador, se apropriar, entre aspas, se apropriar da capacidade, das habilidades de terceiros para que esse administrador consiga administrar da melhor maneira possível os recursos, né? E as pessoas são recursos dentro de uma organização, administrar os recursos para que tudo que é proposto dentro da empresa seja alcançado, para que ela tenha os resultados que ela espera alcançar, tá bom? Então, a gente tem aí uma diferenciação entre administradores, gestores e os funcionários, né? É bom separar esses conceitos. Administradores, né, trabalham coordenando e dirigindo as atividades de outras pessoas, têm responsabilidade de ajudar os trabalhadores operacionais a alcançar os objetivos, são classificados de acordo com o nível organizacional, a gente vai falar sobre isso na unidade 2, tá? E os funcionários são pessoas que trabalham diretamente na execução das tarefas e não têm a responsabilidade de supervisionar o trabalho de outros. Não tem, tá? Os administradores, gestores é que fazem isso. Bom, então, novamente, como é que a gente define a administração? Uma curiosidade que tem na unidade 1, que fala sobre a palavra administração, é o seguinte. Na origem, a palavra administração significava subordinação, olha só. Desenvolver uma função sob o comando do outro. A palavra administração vem do latim ad, minister, que ad quer dizer tendência para, direção, e minister quer dizer subordinação ou obediência. Então, notem que houve aí uma transformação radical mesmo do significado da palavra administração. Então, a unidade 1, ela traz diversos conceitos para administração, tá? Todo livro que você for abrir sobre administração, você vai encontrar ali uma contribuição jamais contraditória com outra definição do que seria a administração. Na apostila mesmo de vocês, na unidade 1, vocês vão encontrar uns 5 ou 6 conceitos. Então, eu estou colocando aqui apenas um para não trazer um excesso de definições para esse primeiro encontro. Então, a gente tem aí o processo de coordenação do trabalho dos membros da organização e de alocação dos recursos organizacionais para alcançar os objetivos estabelecidos de uma forma eficaz e eficiente. Então, a gente tem aí em negrito processo de coordenação, processo, coordenação eficaz e eficiente. Então, o que é um processo? Consiste em uma sequência
de atividades interligadas que utilizam recursos organizacionais para atingir objetivos. Sequência de atividades. A administração ela é um processo constante, uma sequência de atividades. A coordenação significa que esses processos, aí no caso, eles precisam ser conduzidos de uma maneira coerente, né, de uma forma harmoniosa para que os objetivos sejam alcançados. A outra ênfase que a gente deu foi em relação aos termos eficaz e eficiente. Qual é a diferença entre eficiência e eficácia? Será que a sua organização é eficiente? A sua organização ela é eficaz? Será que você é eficiente, você é eficaz? Olha só, é só lembrar da diferença. Quando a gente fala de eficiência, a gente está falando sobre ao como você faz algo, a utilização dos recursos de algo, tá bom? Para que se alcançar um determinado objetivo. Então, eficiência está ligada aos meios, à utilização dos recursos. E a eficácia, ela está ligada ao o que deve ser feito, ao objetivo que deve ser alcançado. Então, você pode, por exemplo, ser eficaz, alcançar o objetivo sem ser necessariamente eficiente. Você pode ser eficaz, fazer o que precisa ser feito, gastando muito. Quais são os recursos dentro de uma empresa? Tempo, dinheiro, pessoas. Você pode utilizar uma tarefa e precisar de muitas pessoas e muito tempo para fazer aquela tarefa. Um outro gestor, um outro administrador, ele pode ser eficaz, assim como você, mas ele pode ser mais eficiente, gastando menos tempo, utilizando menos tempo, ou utilizando menos pessoas, por exemplo. Bom, é possível estruturar o trabalho da administração? Sim, é possível. Já está tudo pronto para o administrador. Existe o chamado processo administrativo, tá? A gente vai tratar sobre esse processo administrativo ao longo, na verdade, das outras 3 unidades, tá bom? Na unidade 2, a unidade 3, a unidade 4, a gente fala especificamente sobre cada um dessas etapas do processo administrativo. Então, aqui é apenas uma apresentação geral. O processo administrativo, o processo da administração, ele se dá nesses 3 elementos: planejamento, organização, direção, que alguns autores se referem como liderança, e controle. Então, as coisas vão funcionar se houver planejamento, determinação do que se quer fazer, se a casa estiver organizada, se houver uma liderança ali dentro para guiar as coisas e se houver controle, né? Se houver mecanismo para você entender que, para você descobrir se os objetivos foram alcançados e se eles foram alcançados de maneira eficiente. Controle, controlar. Não existe administração sem controle. Bom, um administrador bem-sucedido em uma organização, ele pode não ser necessariamente um administrador bem-sucedido em outra empresa? Eu vou deixar essa reflexão para vocês, tá? Mas a resposta está na unidade 1. Então, vejam lá, reflitam um pouquinho sobre essa colocação, tá bom? O que a gente adianta aqui é o seguinte, administrar um negócio hoje em dia não é uma tarefa simples, né? Não é uma tarefa fácil, na medida em que o administrador, gestores de uma maneira geral, a gente está lidando com um ambiente cada vez mais complexo, cheio de incertezas, com muitas variáveis, com muitas mudanças ocorrendo o tempo todo. Mudanças sempre ocorreram, o ambiente organizacional sempre foi um ambiente de incertezas. Só parece que as coisas estão ficando mais complexas, né? Daí a necessidade de capacitação. Quais desafios a gente poderia listar para a gestão hoje e no futuro? Tem mais desafios na unidade 1, tá? Mas eu vou listar aqui para vocês alguns. Primeiro, as empresas estão continuamente adaptando aos seus ambientes. Hoje, essa aula está sendo gravada no início do ano 2021. Então, quem está sobre a Terra sabe o que está acontecendo nesse ano, né? Nós estamos no contexto de uma pandemia. Então, todos os negócios, de maneira geral, estão tendo que se adaptar a mudanças que estão acontecendo, a fatores externos,
E muitos gestores, muitos administradores estão tendo que tomar decisões que nem sempre são decisões fáceis de serem tomadas. Mas isso sempre aconteceu. No contexto organizacional, os administradores sempre tiveram que se adaptar de alguma forma, renovar decisões, renovar práticas em meio a ambientes complexos. Concorrência cada vez mais aguda, uma tendência, não seria mais nem tendência, já está estabelecido a sofisticação da tecnologia, do uso da tecnologia. Todas as empresas estão passando por um processo de transformação digital hoje. E o fato de as empresas estarem cada vez mais visíveis, aparecerem cada vez mais. Júnior, se quer dizer propaganda? Não necessariamente. Isso quer dizer que, principalmente com o advento das redes sociais, qualquer erro que a sua empresa cometer, isso vai se tornar algo grande. Isso vai se tornar algo conhecido. As empresas estão muito visíveis nesse sentido. Então é preciso fazer as coisas da maneira correta, né, para não ser vidraça. E aí eu deixo um questionamento para vocês. Quais outros desafios a gente poderia listar para a gestão hoje e no futuro? É bom que vocês pensem a respeito disso, porque de repente pode ser um desafio que o negócio de vocês está enfrentando, ou que o negócio de vocês pode vir a enfrentar amanhã, ou semana que vem, ou ano que vem. É sempre bom na gestão a gente ficar pensando a respeito disso, sobre o que é que pode acontecer, o que é desafio hoje. Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre os primórdios, tá? Os primórdios da administração. Desde sempre, primeiro a gente precisa ter o seguinte noção. A maneira como as pessoas administram as empresas hoje, a maneira como se estuda a administração hoje, é o resultado de décadas e décadas e décadas e séculos de trabalho nesse sentido. Desde sempre, a partir do momento em que tentou se construir algo, o homem vem aprimorando maneiras de administrar essas organizações. Lógico que antigamente organizações mais informais, mas desde os primórdios tenta-se de alguma forma formular princípios para estabelecer o que é uma boa prática administrativa. Os exércitos, as organizações religiosas contribuíram muito nesse sentido, a gente poderia falar. Um exemplo aqui na Grécia, né, um período fértil de produção de ideias, alguns insights vieram e que permaneceram, inclusive hoje, no que se refere à gestão das empresas como um todo. O conceito de democracia, o conceito de ética, o conceito de qualidade, né, de que algo precisa ser bom em comparação com uma outra coisa. Esses conceitos de democracia, né, uma empresa, de certa forma, tem que ser um ambiente, tem que haver um ambiente democrático, né? É preciso que haja ética dentro das organizações, é preciso que a administração seja uma administração ética, é preciso que haja uma busca constante por qualidade. Então, esses elementos, esses conceitos, eles surgiram há muito tempo. Então, a administração, hoje, ela é o resultado, a boa administração, ela é resultado de práticas e conceitos que foram construídos, que foram sendo estabelecidos ao longo aí dos anos na humanidade, tá? Por exemplo, o caso do Maquiavel, que influencia muito toda a literatura sobre liderança. No caso do Sun Tzu, né, no livro A Arte da Guerra, acho que todo mundo já ouviu falar nesse livro. É um tratado aí a respeito de como agir em combate, mas que contribui muitíssimo, muitíssimo para a formulação de estratégias, para a formulação de táticas, para o entendimento do que é a competição. Então, ao longo dos séculos, ao longo dos anos, ao longo das décadas, né, a administração ela foi abraçando aí diversos conceitos. E por falar em evolução, aqui outro questionamento. A administração sempre foi a mesma, tal como a conhecemos hoje? Eu acho que dá para dizer que não, né? A resposta, obviamente, é não. A evolução da administração ela aconteceu na medida em que foi acontecendo também uma evolução da teoria da administração.
Ao longo dos anos, ao longo dos séculos, à medida em que a administração ia evoluindo, a gente pôde identificar que houve ênfase em determinados momentos que naquele período era necessário que houvesse essa ênfase. Por exemplo, tudo se iniciou com ênfase nas tarefas. O que é que significa ênfase nas tarefas? Quando a gente fala sobre ênfase nas tarefas, a gente está falando do que a gente chama de escola da administração científica, tá, pessoal? Nesse período, que tem como figura mais conhecida o Frederick Taylor, o engenheiro, nesse período, que o início aí, o nascedouro da industrialização mundial, o foco do estudo era a tarefa, a execução das tarefas dentro da indústria. Então, começou-se a se estudar a administração de dentro da unidade mais básica que você pode imaginar de trabalho dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, no caso, que era a execução de uma tarefa. A imagem símbolo desse período, né, uma das imagens mais clássicas, é aquele filme Tempos Modernos, do Chaplin. Então, ele retrata bem, ele simboliza bem a ideia do que era as linhas de montagem, por exemplo. Essa ênfase nas tarefas, de uma maneira geral, ela tinha como princípios o seguinte: a padronização, a racionalização do trabalho e a busca do ritmo correto para a execução das tarefas. O objetivo de se estabelecer esses princípios era aumento da produtividade, redução de custos e desperdícios e melhoria na qualidade do trabalho. Tá? Então, a gente vê aí imagens que representam esse período, as linhas de montagem, né? As linhas de produção. E a gente tem aí a imagem do Ford com a produção simplificada. O Ford é o fundador da montadora Ford, né? Obviamente. E ele inaugurou, a partir dos princípios do Taylor, a ideia de linha de montagem. A de que o trabalhador, assim como naquela imagem do Chaplin, o trabalhador ele deveria ficar parado e receber o material, né, na linha de produção. Ele iria fazer o que, especificamente aquela atividade que ele tinha que desenvolver naquele bloco ali, naquela unidade de trabalho. Por isso que a gente diz que a ênfase desse período é a ênfase na tarefa. Tá? O trabalho ele era entregue ao trabalhador, ele ficava parado e recebia, né, o que ele precisava fazer. Era preciso haver uma sincronização muito grande. E essa era uma orientação coerente no contexto de demanda reprimida, né? Escassez de bens. Então, havia muitas pessoas com poder de compra querendo comprar, mas a oferta ainda era pequena. Então, foi um período muito favorável para o nascimento e a expansão da indústria mundial. E a coisa prosperou. Prosperou por quê? Porque, pensem comigo, a gente está falando aqui sobre padronização. A linha de montagem sai de uma linha, o resultado de uma linha de montagem são produtos padronizados, tá? Então, esses produtos padronizados, o que eles requerem é que os consumidores, e isso acontece ainda hoje, é que os consumidores nas sociedades atuais não se incomodem de consumir produtos padronizados. Olha que interessante. Linhas de montagem, que estão ainda hoje aí mundo afora. Bom, passou-se da ênfase nas tarefas para a ênfase na estrutura organizacional. Tá? O que é que significa essa ênfase na estrutura organizacional? Significa que administrar agora significa planejar e organizar a estrutura da empresa como um todo. Ou seja, passa-se da tarefa para a empresa como um todo. As tarefas estão organizadas, cada um sabe o que precisa fazer, joia. Agora, para que isso ocorra da melhor maneira possível, é preciso que você tenha uma noção holística da empresa, que você precise ter uma noção do todo, quem deve fazer e quem deve supervisionar, quem deve editar o que precisa ser feito. E curioso, nesse período da ênfase na estrutura organizacional, é que a gente tem aí um primeiro aporte a respeito do processo administrativo. Lembrem, processo administrativo é planejamento, organização, direção e controle.
Esse processo administrativo de hoje, ele nasceu nessa ênfase na estrutura organizacional. Olha só, prever, organizar, comandar, coordenar, controlar. De certa forma, cada um desses elementos, eles são, a gente poderia falar tranquilamente, são elementos do processo administrativo. Prever é planejamento, né? Organizar não muda, organização, mobilização de recursos, distribuição do trabalho, como a gente vai ver mais lá na frente. Comandar, dirigir, comandar e coordenar, de certa forma, acabou se juntando em direção, né? Em liderança. E controlar, verificar que tudo ocorra de acordo com as regras, permanece o mesmo, tá bom? ênfase agora passa a ser nas pessoas. ênfase nas pessoas. Esse enfoque busca deixar em segundo plano tudo que diz respeito à estrutura e às tarefas e concentra-se agora nas pessoas dentro das empresas. De repente, olha, em terceiro tópico que entrou, isso depois de alguns anos, percebeu-se, olha, não basta ter a tarefa bem feita, não basta ter a estrutura montada, é preciso se dar atenção às pessoas. E aí surgiram as teorias específicas que buscavam estabelecer como as pessoas precisam ser compreendidas e estudadas dentro das organizações, como, por exemplo, a teoria das relações humanas, que tinha essas características, olha, ênfase na psicologia para o estudo das organizações, adoção de conceitos humanísticos, né? Grupo social, dinâmicas de grupo, motivação, comunicação, liderança, foco nas organizações informais e nos grupos sociais. Então, o foco, além de ser as pessoas, é como é que as pessoas se comportavam ali dentro da organização. Inclusive os grupos informais, que possuem grande poder de influência. Uma outra teoria é a teoria comportamental. Na teoria comportamental, a gente tem o seguinte, as empresas elas passam a ser visualizadas como um local onde pessoas tomam decisões e essas decisões elas vão influenciar o comportamento de outras pessoas dentro das organizações. Vai influenciar o comportamento de outras pessoas dentro das organizações. Da ênfase nas pessoas, passamos para a ênfase nas tecnologias, né? Olha só, ênfase nas tecnologias. Logicamente, você não deve imaginar que tecnologia, tá, seja apenas especificamente aquilo que salta aos olhos, coisas que parecem vir de filmes de ficção científica. De forma alguma. Quando você fala de tecnologia, tá, se refere a qualquer instrumento, qualquer ferramenta que é utilizado por uma pessoa dentro de uma organização. Então, essa ênfase na tecnologia, que faz parte da teoria da conjuntura, reconhece a empresa como um sistema integrado, onde vai interagir três subsistemas. Um sistema gerencial, a administração, tá? Um sistema social, pessoas, e sistemas técnicos. Instrumentos estão sendo utilizados por pessoas sob o comando e administração de outras pessoas, os administradores, os gestores, tá bom? E por último, a ênfase no ambiente, que a gente poderia falar, de certa forma, que é o contexto onde a gente está atualmente. Agora, antes de entrar na ênfase no ambiente, só uma ressalva, tá, pessoal? Não é que o período foi, os anos, as décadas foram passando e essas ênfases nas tarefas, na estrutura organizacional, nas pessoas, nas tecnologias, isso foi sendo colocado para trás, de maneira alguma. O que acabou acontecendo foi uma sobreposição dessas ênfases. Tá? A gente começa única e exclusivamente com a ênfase nas tarefas, e aí vão surgindo outras ênfases que vão se colocando ali também como importantes, como relevantes de serem trabalhadas e de serem estudadas. Não é que a ênfase nas tarefas vai embora e aí chega a estrutura organizacional, e aí a estrutura organizacional vai embora e aí entra a ênfase nas pessoas. Não é assim que funciona, tá? Elas vão se sobrepondo, é cumulativo. E o que é que seria esse ambiente organizacional? Olha, lá na unidade 1 vocês vão encontrar o seguinte conceito.
É uma composição de variadas forças externas que intervêm no funcionamento e, consequentemente, influenciam na tomada de decisão das organizações, tá? A ênfase no ambiente, ela faz parte, ou ela é composta também, pelo que a gente chama de teoria da contingência, né? Cujo foco é o ajustamento e adaptação da organização ao seu ambiente. Nenhuma empresa é uma ilha, nenhuma organização é uma ilha. Eu costumo falar que todas as organizações elas estão afogadas dentro de um contexto específico e você não pode tomar, você não deveria tomar decisões dentro de uma organização desconsiderando o contexto, desconsiderando o momento, desconsiderando todas as variáveis externas, tá? Isso a gente tem esse pensamento a partir do princípio de que as empresas são como sistemas abertos. E o que é que seria esse sistema aberto? Olha só. Primeiro sistema. O sistema é um conjunto integrado de partes interrelacionadas que existem para atingir um determinado fim, tá? Então, nós temos o sistema no nosso corpo, né? O sistema digestivo, o sistema respiratório. Então, são partes interrelacionadas que precisam umas das outras para realizar uma função específica. A gente pode falar, sem medo de errar, que as organizações hoje são sistemas que a gente chama de sistemas abertos, porque as empresas elas precisam reconhecer o ambiente externo como uma variável importante, que vai impactar decisões que são tomadas. Então, dizer que a empresa é um sistema aberto significa que ela está em interação constante com o ambiente, ela sofre os impactos e as consequências, digamos assim, do que acontece no ambiente externo, tá bom? E olha só, essa ênfase no ambiente, ela lembra a gente o seguinte, um tópico que a gente vai abordar no nosso próximo encontro, que é o seguinte, toda empresa ela pode ser visualizada como uma pirâmide organizacional. Na base, no nível operacional ali, a gente tem o pessoal da linha de frente, os trabalhadores mais operacionais. No topo da pirâmide organizacional, nós temos os diretores, os presidentes, né, da empresa, os administradores gerais, os donos. Então, a gente tem aí uma proporção de grau de incerteza na medida em que a gente lida com cada um desses ambientes. O nível estratégico, que está no topo da pirâmide organizacional, ele lida com um grau de incerteza muito grande, porque ele precisa estar em constante monitoramento do que está acontecendo no ambiente. Por sua vez, notem aí na imagem, o nível operacional, ele lida com incerteza um pouco mais limitada. Ele precisa ser mais fechado, digamos assim, blindado até, para que as tarefas operacionais ocorram de maneira mais tranquila, tá? Mas isso é algo que a gente vai abordar nas próximas unidades, tá bom? Então a gente fecha aqui a nossa unidade 1. Contem com os tutores, contem comigo, tá? Revejam quantas vezes for necessário esse encontro, mas não deixem, tá? Não deixem de estudar também a, a, a unidade 1 na apostila, tá? O que é exposto aqui é apenas um recorte, obviamente, do muito que existe naquela unidade 1 e é um material riquíssimo e eu convido vocês a estudarem. Vocês não vão se arrepender, só tem a ganhar, tá bom? Fiquem bem e até o próximo encontro. Tchau, tchau.